Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, com o espírito Joana de Ângeles. No 11º capítulo, onde está escrito Vida, Desafios e Soluções. A vida física é uma experiência iluminativa, que enfrenta inumeráveis desafios, no seu processo de crescimento exigindo esforços bem direcionados a fim de os solucionar. O ser humano, graças ao seu instinto gregário, está fadado à construção do grupo social, no qual se realiza recebendo auxílio e oferecendo recursos que são somados aos contributos do passado, de forma que a existência se torne mais agradável e enriquecedora. No entanto, em razão dos seus atavismos e vinculações às atitudes agressivas, padece as injunções constritoras que os asfixiam em conflitos, atormentando continuamente. Ao liberar-se, não raro, de uma dificuldade defronta a outra, porque é impelido à ascensão e toda acesso exige sacrifício, renúncia e dedicação. Para onde se volta, depara convites ao crescimento, ao mesmo tempo testemunhos que o assustam. Se amadurecido, considera cada vitória uma oportunidade de evolução, que o colocará diante de novos desafios, qual ocorre com os fenômenos da própria existência, que faculta visões diferentes da realidade de acordo com os períodos que são vividos. Em cada etapa é uma escala de valores que tem um grande significado. Logo depois de ultrapassadas, surgem novos que passam a interessar e a exigir esforços do indivíduo. Se todavia não desenvolveu a escala de autodescobrimento, de maturidade, mergulha nos complexos dramas do desequilíbrio, perdendo-se no emaranhado das paixões e dos tormentos que o alienam. Viver é construir-se interiormente, superando cada patamar da evolução mediante o burilamento de si mesmo. Não é uma tarefa simples, porque tem muito a ver com a realidade moral e espiritual da criatura, que é chamada a um incessante trabalho de autovalorização, de aperfeiçoamento íntimo, com superação das dependências que a amesquinham. Convidada às conquistas exteriores, multiplicam-se-lhe os estados perturbadores na área da emoção, estados fóbicos, complexos de inferioridade ou superioridade, narcisismo, egolatria, ressentimentos e inquietações quanto ao futuro, carência afetiva, transtornos neuróticos e psicóticos, em variada gama que não sabe como administrar em razão da falta de hábito de adentrar-se interiormente a fim de saber exatamente o que deseja da atual existência. Acomodada por hábitos ancestrais, receia autodescobrir-se, justificando não saber como enfrentar-se, já que durante todo o tempo esteve fugindo da sua realidade. Nesse estágio, a viagem interior para solucionar os desafios faz-se inadiável, sem reserva, sem retórica. Olha, gente, nesse texto, sinceramente, é um tapa e tanto na gente, né? Porque vê bem, ele está chamando a atenção para uma questão muito séria, a fuga, né? Ao invés da gente enfrentar os nossos desafios, nós estamos buscando a fuga. Hoje é tão comum, infelizmente, você ligar a TV ou você sair às ruas e ver jovens se acabando no álcool, no cigarro, nos vícios ilícitos, na promiscuidade, naquela coisa da banalização da vida. Eu acabei de abrir o Instagram, né? Eu acordo tarde, né? Então sempre quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho é as notícias do dia. E eu procuro lá no Instagram, procuro no Face, porque na mídia tradicional eu já dei por mim. Eu não olho mais, porque é tudo mentirosa mesmo. Então, mentira por mentira, eu prefiro ver o povo falando do que um jornalista pago e direcionado para alguns focos políticos aí. Então, enfim, eu fui lá pro Instagram, fui ver as notícias do dia. O primeiro vídeo que eu me deparei, uma mulher seminua, né, vestida como se estivesse indo pra praia, uma praia normal, biquíni, né, aquela coisa toda. A mulher tava de biquíni, tava de calcinha e sutiã, dentro de uma academia. E aí fazendo um tremendo show, um barraco, dentro da academia, porque meu corpo, minhas regras. Ora, gente, faça-me o favor, né? Então, um pouquinho de bom senso. Aquilo ali, a gente olha, a sensação que dá é de um espírito completamente perturbado, desequilibrado, que necessita chamar a atenção
E o que é pior, chama, mas chama para o lado negativo. As pessoas, por mais, né, que ali na academia tenha homens que vai olhar o corpo dela, que também não era grande coisa, né, um corpo normal como outro qualquer, não está chamando para o lado bom. Imagine o tanto de espírito obsessor que deve estar em cima de uma criatura daquela. E quando a gente tem essa noção espiritual, a gente olha para um negócio desse e a gente fala assim, Deus me livre, fica para lá, filha. Fica lá com o seu corpo, suas regras e os seus obsessores. Porque tá na cara que sozinha ela não está. Então, a pessoa que quando tem uma consciência, ela não quer esse tipo de coisa. Ela sabe que isso daí é problema. Agora, se a gente de fora olha e já percebe que tem uma porção de coisa errada com aquele ser, por que aquele ser não sabe? Por que aquele ser não tem essa consciência? Por que essa necessidade de chamar atenção ou fugir da sua real condição? Qual é a sua real condição? Você foi abandonada por alguém e agora você quer mostrar que você é o máximo? Qual é a sua real condição? A sua mãe não te amamentou, você tem carência, né? O seu pai foi embora e você se sente insegura. Então, qual é o problema que te acarretou durante a sua vida que fez você agora gritar ao mundo, olha, eu tô aqui, meu corpo, minhas regras, e vocês têm que aceitar e ponto. Por que você causar o escândalo? Jesus dizia, o escândalo é necessário. Nós estamos num planetinha de prova e expiação, nós vamos ver escândalo. Mas ai daquele que causa o escândalo. E ai daquele que aponta, né? Ai daquele que critica, ai daquele que julga, que condena. Ou seja, ai de mim. No final das contas, tudo é muito complexo, porque o que causa tá cheio de problema. O que está criticando, ele também não está bem, porque na verdade, Jesus diz que a gente não tem que criticar ninguém, que é cada um, cada um. Eu acabei de ler no livro Minutos de Sabedoria que nós não devemos impor o nosso ponto de vista a ninguém. Cada um está no seu patamar de evolução, cada um está no seu conhecimento. Dentro da sua verdade, você está na verdade. Mas é o seu grau. Agora, o grau do outro não permite que você, né, que os dois percebam as situações da mesma forma. E que a verdade seja igual. Não vai ser. A verdade de um é uma, a verdade do outro é outra. A minha verdade sempre foi isso aqui, né? Camisetinha irônica, né? Isso aqui não é nada pessoal. Isso daqui eu achei bonitinho, né? Tem um macaquinho aqui, ó, pedindo paz, né? Não me perturbe. Ou então uma banda de rock, ou então um personagem aleatório. A minha vida foi isso daqui. De vez em quando tá muito calor, que nem hoje, ó, tá calor pra caramba, o certo era estar aqui com uma camisetinha de aquelas Hering, né? Mas eu tô me esforçando de continuar com camisetão, porque é o que eu mais gosto. Eu me sinto mais confortável assim. Quando tá extrapolando o calor, devido ao calor, eu uso uma camiseta mais fresquinha, vamos dizer assim. Mas tem gente que tá calor pra ela o dia e a noite, o tempo todo, né? Se vocês forem andar na vila, aqui na minha vila, principalmente aqui em Itaquá, é o que eu mais vejo. A meninada pode estar o frio que for, elas colocam blusa de frio, mas o short tem que ser micro. Então, assim, eu tô errada pelo tipo de julgamento que eu faço? Certamente, porque é a minha verdade. O outro é o outro, né? A visão do outro é dele. Porém, nós convivemos em sociedade. Nós não estamos sozinhos numa ilha a qual eu posso ficar pelada e andando pra lá e pra cá, que não tem problema nenhum. Isso eu faço dentro da minha casa com porta fechada e trancada. Ninguém tem nada a ver com a minha vida na minha casa. É minha particularidade, é minha intimidade. Agora, quando eu convivo com pessoas, eu tenho que ter pelo menos o bom senso. E o desafio que nós temos enquanto espíritos, muitas das vezes, é essa convivência. Porque nós somos mal resolvidos, nós não enfrentamos nem os desafios, os monstros que existem dentro de nós. E aí a gente quer enfrentar o mundo, aí a gente quer impor ao mundo, ou a gente quer, através do que o mundo apresenta, ser o dono da razão, como muitas das vezes eu me coloco nessa posição, e eu sei que eu estou errada. Muitas das vezes eu olho situações no qual eu falo assim, pelo amor de Deus, né, gente, um pouquinho de bom senso. Aí eu vi um outro vídeo também que me desagradou bastante. Tava saindo acho que de aeroporto, ou sei lá, de algum terminal de ônibus, não sei. Ou era rodoviária ou era aeroporto. É que eu não entendo muito bem dessas coisas, que eu também não frequento muito. Então, o rapaz é político, não sei que político que é, lá do Nordeste.
Aí eu não conheço ele, não votei nele, não sou do partido dele, mas veja bem, o rapaz desceu do. Tava desembarcando, ele e a namorada, calados os dois, andando normalmente, veio uma mulher atrás dos dois, começou a gritar, a falar um monte de coisas assim que não que foge da política, né? Porque até o político sair na rua e você causar nele um certo constrangimento, do tipo assim, ah, você falou que ia mandar água e não mandou, né? Ou nós estamos esperando aquele asfalto. Até você cobrar do político uma ação política que ele prometeu e não cumpriu, ainda que seja um escândalo, né, uma gritaria no meio da rua e tal, esse tipo de constrangimento de repente faz o cara acordar, né? Não tá certo, mas é uma questão política com o político. Aí o cara desceu lá, tava andando, veio a mulher atrás gritando um monte de coisa pessoal, pessoal, sabe? Ah, você com a sua mulher e não sei o que, que você faz isso, que você faz aquilo, que você vai se arrebentar, que você vai pro inferno, que você vai. A mulher começou a falar tanta coisa do nível íntimo do cara e da mulher que estava do lado dele, que não tem nada a ver com a política. No final das contas, eu só fiquei sabendo que era da política porque ela falou assim: você o ano que vem vai ficar desempregado, que o ano que vem ninguém vai votar em você. Foi a única parte que eu entendi que ele era político. Porque de resto, ela acabou com o cara no meio da rua. E assim, quem via, passa e dá risada. Quem viu o vídeo como eu vi, comenta embaixo. Ah, tinha que ser de tal partido. Ah, tinha que ser da raça não sei o que lá. Aí já começa aquelas agressões também moral. Não era um debate político, não era algo que pudesse despertar o político para fazer uma ação ou um debate entre pessoas que defendem o partido A ou o partido B. Começou uma série de agressões mútuas entre as pessoas que não se conhecem de rede social, um agredindo o outro devido à ação daquela mulher. Então, assim, pessoa mal resolvida, além dela viver em conflito, ela causa conflitos, ela traz atritos desnecessários, porque no final das contas, o que vai dar tudo isso? Se é um país sério, o cara que se sentiu constrangido entra na justiça, dá um jeito de descobrir quem é aquela mulher, faz uma ação contra ela, ela vai pagar por danos e tudo mais, né? Até presa às vezes vai. Se fosse um país sério, mas nós não estamos num país sério que tem uma justiça séria. Então, não vai acontecer absolutamente nada com aquela mulher. E aquelas pessoas que começaram a se degladiar na rede social, que tinha muita gente, muita gente. Eu acho que é um vídeo que já estava em torno de 70 ou 7 mil visualizações, não sei. Eu não reparei direito, mas era muita gente. Aquele bando de gente, todo mundo se engalfinhando ali. O que vai dar? Nada. Um desgaste desnecessário. E eu posso afirmar com todas as letras que, assim como eu, muitas pessoas entraram ali, olharam aquilo e falaram assim: meu Deus, eu mal consegui resolver o problema do meu lixo hoje. Eu mal consegui arrumar uma pessoa para trocar a torneira para mim hoje. Como é que eles estão se matando em vista de alguém que eles não conhecem? Não tenho certeza que, assim como eu sou de São Paulo e o cara é lá do Nordeste, eu não sei que estado que é, muita gente que estava ali também era até de outros estados, não conhece o cara, mas uns defendendo a postura do cara porque ele não revidou, outros descendo a lenha na mulher porque ela é de baixo nível. De qualquer forma, ninguém sabe o porquê daquele atrito, ninguém sabe o real conflito, ninguém sabe o que é um ser, o que é o outro, e aquela série de julgamentos, né, perante um comportamento lógico de escândalo, que ele, como diz Jesus, ele é necessário, porém, ai daquele que causa, né? E aí fica aquela pergunta grande diante desse texto, né? Os desafios que nós enfrentamos são tantos. Se a gente se olhar no espelho, a gente fala: meu Deus, eu antes conseguia. Eu acabei de tentar fazer um pouquinho de perna na minha bicicleta aqui. Eu fazia 1 hora de bicicleta. Hoje eu não consegui fazer 3 minutos. Quando eu estava terminando o terceiro minuto, eu já estava com 10 metros de língua para fora e a perna estava ficando mole. Eu tenho um problemão de saúde. Como é que eu posso ficar preocupada com a outra que entra pelada na academia, com a outra que fica gritando no meio da rua? Então, assim, nós temos muitos problemas para resolver, muitos, íntimo, nosso, e que nós muitas vezes não resolvemos. Aí o que a gente faz? Vamos para a fuga.
vamos atormentar a vida dos outros, vamos beber, vamos fumar, vamos transgredir, vamos mostrar que a gente existe. Olha, eu tô aqui. Isso vai resolver? Se eu fizer escândalo, se eu chamar atenção, se eu brigar, se eu causar, vai resolver o meu problema? Não, é fuga. Eu sou medroso, eu não quero enfrentar meu problema. Então eu passo por cima do meu problema uma estampa e nisso eu faço com que os outros também não sejam felizes. Por isso que tem aquele ditado que fala, a pessoa é infeliz, ela faz o outro infeliz. Uma coisa é você causar dano na vida das pessoas sem querer. Eu já causei vários danos na vida de várias pessoas. Mas não porque eu falei assim, não, eu não gosto daquela pessoa e eu vou fazer para deixar ela louca mesmo. Eu quero deixar aquela pessoa ruim. Graças a Deus. Eu sempre escutei da espiritualidade isso, né? Que eu sou atrapalhada, mas ruim eu não sou. Graças a Deus, graças a Deus. Ruim eu não sou. Eu posso ter causado vários danos, mas tudo pela criancice interior, pelo lado imaturo, de não saber escolher direito as coisas, e aí as consequências vêm, mas não pelo fato da maldade em si. Então, não é que eu tô certa, que eu sou a mil maravilha, não, mas metade do meu problema já está sendo resolvido. Eu estou amadurecendo. Pelo menos querer o mal, querer causar o escândalo, querer criar situações, querer deixar o outro ruim, isso já não pertence a mim. Então, isso alivia quando a gente desperta. É isso que o texto está dizendo. Quando a gente desperta que nós somos capazes de resolver as nossas mazelas, quando a gente começa a ficar alerta diante das mazelas alheias, que a gente não se deixa levar por elas, ou que a gente, no mesmo pé que a gente já está ali criticando, né, que a gente está se envolvendo, a gente já puxa e fala, não, opa, isso não é para mim. É um amadurecimento, é um crescimento espiritual. E isso mostra que nós estamos sabendo dar soluções aos desafios. Significa que nós estamos despertando para esse lado que é mais importante, que é o lado espiritual. Quando a gente desperta para o lado espiritual, não é qualquer coisa, qualquer situação que nos pega. Elas vão chegar na nossa porta, na nossa vida, porque nós fazemos parte desse contexto todo, por enquanto. Mas vai chegar o momento da gente passar de fase, que nem videogame, né? Vai ter os desafios cotidianos, a gente vai sabendo sair de um, de outro, passando, né, por uma porta, por uma ponte, subindo uma rampa, e quando vê lá na frente, na hora de chegar no finalzinho dessa jornada, a gente fala assim, nossa, foi difícil, mas valeu a pena, aprendi bastante.